Bom, pessoal, dando continuidade, então, exercício 23, no município de Videira, Santa Catarina, as coordenadas UTM de um ponto obtidas por posicionamento GNSS são dadas por Sirgas 2000, Fuso 22 Sul. Então temos aí as coordenadas UTM, né? Este e norte, exão e nzão, para esse ponto, obtidas pelo GNSS em Videira. Entretanto, as coordenadas desse ponto devem ser convertidas para o sistema RTM, né? Regional Transversa de Mercator, para que o mesmo possa ser incorporado à rede de referência cadastral do município, né? Então, supondo que Videira trabalha com o sistema RTM ao invés do sistema UTM. Por quê? Sei lá, né? Vai ver que, por exemplo, o responsável pela cartografia do município ali fez os cálculos, né, e chegou à conclusão que o sistema RTM é o sistema que menos deforma, por exemplo, né, distâncias naquela, né, para esse município, né, entre o TM, RTM e LTM, em função de localização geográfica e altitude. Enfim, então eles trabalham lá com o RTM. Bom, dessa forma, transforme as coordenadas UTM obtidas para RTM. Então, qual que é o objetivo aqui? Bom, a gente tem um ponto em UTM e a gente tem que transformar as coordenadas desse ponto de UTM para RTM, né, em videira. Claro, né, tendo um software comercial ali com a licença, a gente simplesmente jogaria as coordenadas UTM lá e a gente obteria as coordenadas RTM. Mas o que está por trás disso, né? Qual que é a lógica, né? E vamos supor que a gente não tivesse esse software comercial, né? A gente teria como resolver esse problema. Bom, primeira coisa aqui então, né? Se a gente for olhar onde está Videira no mapa, né, a gente vai ver aqui pelo Google Earth, né, que ela está basicamente ali no meridiano central da UTM, né, 51 graus. Bom, o fuso UTM, então, o fuso 22, meridiano central é o meridiano menos 51. Para a RTM, né, ele vai estar também, né, vai passar também pelo meridiano central 51, tá? Fuso 65, se não me engano. Como é que eu sei disso? Bom, no caso geral, a gente vai jogar essa longitude aproximada, né, e obter o meridiano central do sistema RTM, né, pelo meridiano ali do local, tá? Formulário que a gente já viu na apostila, já fez exercícios, enfim. E a gente chegaria à conclusão que, de fato, o meridiano central da RTM é o menos 51, né? Enfim. Aí tem uma particularidade dos sistemas TM, né? São projeções conformes, tá? Preservam a forma, né? Preservam os ângulos, tá? Então, quando nós temos duas projeções conformes e o meridiano central é o mesmo, né, nesse caso específico daria para fazer, né, porque o fuso da UTM, né, tem o meridiano central menos 51 e é o mesmo meridiano central desse fuso específico da RTM, tá? Se eu fosse alguns graus para leste, alguns graus para oeste, aí o meu meridiano central não seria o mesmo, então eu não poderia usar essa relação, tá? Mas quando a gente consegue isso, né, quando coincide do meridiano central da RTM coincidir com o meridiano central da UTM, tem uma particularidade muito interessante, né, que é o fato da projeção ser conforme, tá? Então, o que acontece quando as projeções são conformes? Bom, como a projeção conforme não deforma ângulos, tá, e o meridiano central é o mesmo em ambas as projeções, tá, então a gente vai ter essa relação, né, uma relação de proporção aqui, né? Então, a diferença de coordenadas este pelo meridiano, pelo K0, né, pelo fator K no meridiano central de uma projeção tem que ser igual à diferença de coordenadas no outro sistema TM, né, dividido pelo K0 daquele outro sistema TM. Que diferença de coordenadas são essas? Né? A coordenada do ponto, né, que eu quero, menos a coordenada falso oeste, né, que é a coordenada ali do meridiano central. E idem para as coordenadas norte, tá? Então, a diferença da coordenada norte do ponto que eu quero no sistema TM menos o falso norte, né, dividido pelo K0 daquela projeção, tem que ser igual a coordenada norte do ponto que eu quero, né, no outro sistema TM, menos o falso norte ali, né, dividido pelo K0 do outro sistema. Bom, vocês não precisam, né, claro, decorar isso, enfim, isso aqui é só para, esse é um exercício um pouco mais além, vamos assim dizer, né, mas é para ter sempre em mente isso, né, com o que a gente está trabalhando, tá? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com projeções conformes, preservam a forma, preservam os ângulos, então a gente pode fazer essas relações de proporcionalidade. Bom, vamos supor que a gente conhece as coordenadas num ponto, num sistema, né? Num sistema UTM, por exemplo, e a gente quer no outro, né? No RTM.
Então basta a gente isolar aqui, tá? Então nesse caso, né, a gente conseguiria obter as coordenadas RTM por meio dessas expressões. Tá? Então a gente entraria com o K0 da RTM dividido pelo K0 da UTM, vezes, né, a coordenada hash UTM menos a coordenada, o falso hash da UTM, né, mais a coordenada est, o falso hash da RTM, e pronto, né, teríamos a coordenada RTM. E a coordenada este, né? E a coordenada norte, RTM do ponto, mesma ideia. Então, o K0 da RTM dividido pelo K0 da UTM, vezes, né? Então, a coordenada norte em UTM menos o falso norte em UTM, mais o falso norte em RTM, tá? E aí, com isso, a gente conseguiria fazer essa transformação de coordenadas, né? De UTM para RTM. Válida, lembrando, né? Quando o fuso UTM e o fuso RTM possuem o mesmo meridiano central. Tá? Bom, então a gente pode resolver, né, o exercício. Vamos ver aqui. Então a gente tem as coordenadas UTM e coordenadas UTM, desculpa, né, este e norte do ponto. Então vamos copiar e jogar para um Excel, por exemplo. Tá? Então aqui a gente vai ter a este UTM, tá? E aqui a gente joga, a gente cola o valor, né? E aqui a gente vai ter a norte UTM. E aí também a gente vai lá, copia e cola o valor. Então, Ctrl C, né? Ctrl V. Tá, só uma breve editada aqui rapidinho, né? Vamos tirar ali o separador decimal, né? E trabalhar com 3 casas decimais. Beleza. Bom, temos as coordenadas do UTM. Quanto que vale o falso hash UTM? Quanto que vale o falso norte UTM? Aqui, E0 UTM, N0 UTM. Falso leste, 500 mil, né? 500 mil metros. Então, 500, 1, 2, 3 zeros. Falso norte, no hemisfério sul, 10 milhões, né? 10 milhões de metros lá no Equador. Então, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá. Beleza. LTM, RTM, desculpa. Também temos o falso oeste e também temos o falso norte, né? Coisa. Falso este da RTM é 400 mil, tá? 400, 1, 2, 3. Falso norte é 5 milhões, tá? Então, 5, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? 5 milhões. Quanto que vale o K0 da UTM mesmo? Então, o fator de deformação no meridiano central, 0,9996. Quanto que vale o K0 da RTM? 0,59, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tá? Aqui eles vão ter que botar mais casas decimais, né? Vou botar uma 6 aqui. Beleza. Tudo isso é parâmetros, né, pessoal? São os parâmetros das projeções, né? Da UTM e da RTM, tá? Falso oeste, falso norte, né? Falso oeste, o oeste do meridiano central, falso norte, o norte do Equador, e o K0, o fator de deformação K no meridiano central, né, do fuso. Então, são os parâmetros das projeções, né? Isso aqui é dado, é conhecido, né? E aqui as coordenadas UTM, né? Este e norte do ponto. Bom, o que a gente quer são as coordenadas RTM, né? Então, a gente quer a este RTM e a norte RTM desse ponto, transformadas. Bom, temos tudo o que a gente precisa. Então, basta a gente ter as coordenadas do UTM do ponto e os parâmetros das duas projeções, tá? Falso oeste, falso norte e o K0, né? O K do meridiano central em ambas. Com isso a gente consegue obter, tá? Como? Por meio daquele formulário, né? Vamos minimizar aqui, né? Para poder consultar. Então, vou minimizar ele aqui um pouco, trazer para cá. Deixa eu dar uma reduzida aqui no tamanho.
que bom para ver. Vamos aumentar o zoom ali na fórmula, né, que é onde interessa. Aqui. Então, o que nos interessa são essas duas expressões de baixo, né? Então, trazer para cá. Este RTM, ó. Então, vai ser igual ao K0 da RTM, dividido pelo K0 da UTM. Tá? Aí, essa divisão, vou botar um parênteses aqui, vai multiplicar a coordenada este no sistema UTM, né, do ponto, menos o falso este UTM, mais o falso este RTM. E tá aí, né? Temos a coordenada RTM transformada. Tá? E para o norte, mesma coisa. Então vamos lá, igual. Né? Então o K0 RTM dividido pelo K0 UTM vezes a coordenada norte do ponto, né, no sistema UTM, menos, né, o falso norte do sistema UTM, mais o falso norte do sistema RTM. Tá? E tá aí. E aí temos a coordenada norte RTM. Vamos dar uma formatadinha aqui também. Então, 3 casas decimais. Vamos maximizar aqui, né? Centralizar. E é isso, né? Vamos aumentar aqui o zoom. Só dar uma checagem nas fórmulas. Ver se está tudo ok. Isso aí, B11 sobre a este, menos o falso, né? Mais falso TM. Isso aí. E aqui. Beleza. Então é isso, né? Então, com essa fórmula que é relativamente simples, né? Porque a gente só precisa das coordenadas do ponto no sistema UTM e dos parâmetros, né? Falso oeste, falso norte e K0, né? Fator de deformação no meridiano central da UTM e da RTM e pronto. A gente consegue ter as coordenadas RTM do ponto, né? Dada a propriedade das duas projeções, né? De serem conformes e do meridiano central de ambas ser, né? O mesmo, tá? Então, com isso, a gente consegue transformar aí de UTM para RTM. Ou vice-versa, né? Bastaria trocar ali o sistema que foi isolado, né? Sem precisar ter um software comercial, sem precisar fazer um cálculo quilométrico lá, né? Com os parâmetros das projeções, né? Que se vocês forem ver os formulários ali, enfim, apenas usando essa propriedade de conformidade, né? Dos dois sistemas. E aí nós temos as coordenadas RTM transformadas desse ponto, tá? Eu tenho para RTM. Direto, né? Sem software, sem formulário complexo. Então, essa é a ideia, tá? Desse exercício, pessoal. Vamos chamar a vinheta de encerramento.